Durante entrevista coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi questionado sobre a possibilidade de sucesso das propostas que visam impor mandatos limitados a ministros do Supremo Tribunal Federal, acabando com a vitaliciedade em que os mesmos ministros podem passar décadas na corte. Pacheco afirmou: "Essa é uma tese que eu já defendi publicamente e continuo a defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos a limitação do mandato de ministros do Supremo." O presidente do Senado deixou claro que não pretende atingir as indicações de Lula. Ele disse: "Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga, é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no STF, a fixação de mandatos na Suprema Corte. Temos também que ter estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto
Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre a avaliação para mandato no Supremo Tribunal Federal, como a fala do senhor a respeito, o senhor acha que tem como prosperar? Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Presidente, sobre o marco temporal, o Congresso se debruçou, STF já tinha votado antes, há alguma negociação ou preocupação do Senado hoje em relação aos vetos presidenciais, se vai votar o texto, se vai vetar o texto, se vai ser parte, tem alguma parte que já está em discussão? A discussão do marco temporal, ela remonta a muitos anos no Congresso Nacional. A Câmara teve esse projeto tramitado durante mais de década e aprovou o projeto nesse
ano, encaminhou ao Senado Federal, nós o recebemos, fizemos um acordo nesse sentido de procedimento, eu não permiti que fosse ao plenário do Senado diretamente como urgência, submeti às comissões do Senado Federal, tanto a Comissão de Agricultura como a Comissão de Constituição e Justiça, foram deliberadas foi deliberada essa matéria nas duas comissões e havia um compromisso de minha parte de deliberadas nas comissões, aí sim, só depois disso, submeter ao plenário do Senado. Então cumprimos o acordo e aquilo que eu havia palavrado com os líderes no Colégio de Líderes em relação a esse projeto, e o entendimento da maioria do Senado, respeitado obviamente a minoria que pensa diferente, foi no sentido da fixação do marco temporal, que na verdade era uma tese do próprio Supremo Tribunal Federal anos atrás, e que agora houve uma reversão de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. A partir dessa votação, agora há uma etapa que é uma etapa importante, que é a que aperfeiçoa um projeto de lei, que é da sanção ou do veto do Presidente da República. Havendo sanção, vai para o ordenamento jurídico como lei. Havendo veto, ainda será submetido ao Congresso Nacional. De modo que o que eu posso dizer é que o Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, afirmou o Congresso a constitucionalidade do projeto, tanto que votou o projeto e o seu mérito. E agora cabe ao Presidente da República avaliar na apreciação da sanção do veto do projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Boa noite.